pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai ver este vídeo, mas hoje eu estou aqui para falar sobre um livro muito impactante, um livro cheio de conteúdo enriquecedor, um livro que vai trazer para a gente uma clareza espiritual das coisas de Deus, do verdadeiro Evangelho. O nome do livro é O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, né? Esse livro aqui, escrito pelo Paul Washer e com um prefácio de Augustus Nicodemos. Augustus Nicodemos talvez é mais conhecido para você, porque ele é um pastor na Igreja Presbiteriana em Goiânia, né? Escritor, conferencista, ele é vice-presidente do Concílio de Teologia do Brasil, das igrejas presbiterianas. Então é um homem muito importante, um homem com muito conhecimento acerca do Novo Testamento, e ele vai fazer o prefácio do livro desse autor, chamado Paul Washer, que é conhecidíssimo em todo mundo, um escritor de vários livros, um pastor, um pai. E um dos livros do Paul Washer é esse. Inclusive, esse é o primeiro contato que eu tenho com livros desse autor. Eu já conhecia as suas pregações, eu já conhecia seu ministério, mas livros, esse é o primeiro. Eu quero falar justamente sobre este tema, o Evangelho de Deus e o Evangelho dos homens. Por que o autor ele vai bater nessa tecla, Evangelho de Deus e Evangelho dos homens? Porque quando você lê o livro, você tem a impressão que ele observou o Brasil. Porque, como a gente sabe, a igreja norte-americana entrou em declínio. Liberalismo teológico, teologia queer, teologia da libertação, que adentrou pela Igreja Católica, e todas essas várias teologias que nós temos hoje. Então, nos últimos 50 anos, várias e várias igrejas foram fechadas. Homens que outrora foram homens usados por Deus para escrever livros, compêndios teológicos, hoje já se dobraram à sociedade atual, se dobraram à cultura atual. E num grito de socorro, eu diria, ele vai escrever este livro para fazer essa diferenciação, principalmente em relação à pregação brasileira. Nós sabemos que a pregação brasileira ela é de um padrão baixíssimo, né? Se você olhar na internet, se você chegar na sua igreja, você vai ver que a pregação do Evangelho, eu não estou falando de abrir a Bíblia e filosofar. Eu não estou falando de abrir a Bíblia e contar história. Eu não estou falando de experiencialismo. Eu não estou falando de vozes da cabeça. Eu estou falando de verdadeiro Evangelho. E nós sabemos que a pregação no Brasil ela é muito fraca. Ela é muito fraca. E se você não percebeu que a pregação do Evangelho no Brasil é fraco, é porque você também tem um conhecimento raso e uma transformação quase zero por este Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. É o Evangelho que nos transforma. É o Evangelho que nos faz uma nova criatura em Cristo Jesus. E quando ele vai escrevendo esse livro, ele está olhando muito para o Brasil. Ele está falando de grandes igrejas que pregam o Evangelho da prosperidade. Ele está falando que pregam o Evangelho que tira Deus do centro. O Evangelho antropocêntrico se chama. O Evangelho que o foco não é exaltar a pessoa de Cristo, não é apresentar a Cristo para as pessoas, não é gerar, como o apóstolo Paulo falou, eu vou pregar para que Cristo seja gerado em vós. Não é esse evangelho que é pregado no Brasil. É o evangelho da casa, do carro, dos bens materiais, é o evangelho da vitória, é o evangelho do poder, é o evangelho de tudo isso. Mas o evangelho que exalta a Cristo, o evangelho que transforma vidas não é pregado. Eu não posso dizer que não é pregado em lugar nenhum, porque existe sim homens e mulheres verdadeiros que pregam o evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho que os profetas do Antigo Testamento foram alumiando o caminho, o evangelho que João Batista, o precursor de Cristo, pregou, e o evangelho que
Cristo pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram, o evangelho que os pais da igreja pregaram, o evangelho que os reformadores e os pós-reformadores pregaram, o evangelho dos avivalistas como John Wesley e George Whitefield. Então, os evangelhos dos homens que vieram para o Brasil com essa bandeira maravilhosa que é Cristo, porque Cristo é a nossa bandeira. Não um evangelho fajuto, um evangelho falsificado. O apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas que mesmo que um de nós, ou até mesmo um anjo, apareça pregando um evangelho que não seja esse, seja anátema. E se você há de concordar comigo que a maioria das coisas que nós escutamos hoje são maldição, prometendo o que Deus nunca prometeu. O evangelho hoje, ele prega o que Satanás ofereceu a Jesus no deserto. Quando Jesus foi tentado em Mateus capítulo 3, Satanás ofereceu para ele todos os reinos do mundo, todo o poder, toda a glória, toda a pompa, toda a riqueza deste mundo. É isso que Satanás oferece. E muitos pastores e muitos pregadores estão oferecendo ao povo aquilo que Deus nunca prometeu. E quando isso não é cumprido porque não foi Deus que prometeu, as pessoas se frustram e pegam todo o cristianismo e toda a fé e colocam no mesmo saco, no mesmo balaio. Por quê? Por causa de falsos pregadores com um falso evangelho que geram falsos cristãos. Ou melhor dizendo, são palhaços que querem entreter bodes. Porque as pessoas hoje, elas não vão mais, muitas delas não vão mais para a igreja, não vão mais se juntar com o povo de Deus para ouvir a palavra, mas vai para ser entretido. Quantas vezes você já ouviu falar que precisa de uma programação, porque precisa disso, daquilo, porque senão as pessoas não ficam, porque precisa disso e não sei o que, inventam um monte de coisa para segurar pessoas, porque pessoa é mais dinheiro. Pessoa é mais dinheiro hoje no sistema religioso. É isso que acontece. Então, o autor ele vai falar sobre isso, sobre a pregação do verdadeiro evangelho, o conteúdo do verdadeiro evangelho, o que não é o verdadeiro evangelho, porque toda vez que uma palavra que exalta o homem é pregada, ele não é inspirado por Deus. Toda vez que eu estou no centro, não é Deus que está falando na minha vida, e não é Deus que está sendo exaltado. Não tem como eu expor o homem para exaltar a Deus. Eu tenho que expor Deus para humilhar o homem. Eu tenho que expor os atributos imutáveis de Deus, como a sua santidade, como a sua justiça, como a sua eternidade, para que o homem saiba a sua condição de pecado. Eu tenho que mostrar pelo evangelho de Cristo verdadeiro que eu sou um pecador, que eu tenho necessidade de Cristo, porque Cristo é a única coisa que nós temos, que eu nasci em pecado, que eu nasci separado de Deus, que eu nasci afastado da glória de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Observe a ênfase. O homem pecou e está destituído de algo muito importante. O que é esse algo muito importante? A glória. A glória de Deus é importante. E o nosso pecado nos separa disso. Mas Deus, nos amando, como diz João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira. E como ele fez isso? Ele deu o seu Filho para ser justo e justificador de muitos. Deus nos justifica na morte e na ressurreição do seu Filho. Na sua morte, ele paga o preço pelo nosso pecado, ele carrega a nossa culpa sobre si. Na ressurreição, ele nos justifica e nos declara justos diante de Deus. É sobre isso que ele vai falar. É sobre isso que esse evangelho aqui, pregado por este homem, vai nos ensinar. E eu confesso que me impactou. Me levou à reflexão e a perguntar a mim mesmo: será que eu tenho vivido o verdadeiro evangelho? Será que eu não estou aqui somente porque é legal?
porque o pessoal é bacana, porque eu fiz amigos, porque a música é boa, ou se realmente, independente de qualquer coisa na minha vida, eu vou adorar a Cristo como meu Salvador. Então, eu indico para você, é barato, eu não paguei nem R$ 30 nesse livro. Eu não paguei nem R$ 30 nisso aqui. Isso aqui é um verdadeiro investimento. Isso aqui é um verdadeiro investimento para a sua vida. Porque quando você foi impactado pelo Evangelho que salva o homem, você vai compartilhar isso. Você vai querer para os outros, porque mudou a sua vida. Então Deus abençoe. O nome desse livro é O Evangelho de Deus e o Evangelho do Homem, escrito por Paul Washer. Você acha na Amazon, você acha na internet, Mercado Livre, você acha na Editora Agnus. Editora Agnus. Amazon, onde você quiser comprar, mas é barato. Compra,